Olá, chegamos aqui em mais uma aula. Sejam bem-vindos. Uma aula, acho que vai ser muito importante para vocês, afinal, né? É o primeiro planejamento que vocês estão fazendo aí como casal, ou se vocês ainda não são um casal, ou se é só você aí que eu estou falando. É muito interessante essa aula, que é o princípio básico para você ter sucesso na sua vida financeira. Influencia, obviamente, até a sua vida pessoal, sua vida profissional, porque afinal, se você não sabe lidar bem com o dinheiro, ele vai lidar muito mal com você. Mais uma vez eu quero que vocês sejam bem-vindos, não vou ficar de lenga-lenga, vamos para conteúdo massivo direto aqui é puro conteúdo, né? Então, o objetivo aqui, para vocês entenderem dessa aula, é ensinarem vocês a como criar o primeiro planejamento financeiro. Os princípios básicos, quais os conceitos vocês precisam entender que uma gestão financeira do lar, da casa, para vocês investirem também, vai fazer com que vocês aí comecem a trilhar um caminho de melhorar a organização financeira, de ter aí um planejamento, saber que pelo menos aonde, né, você está indo, né, o que está acontecendo com o seu dinheiro que você não sabe para onde ele vai, né? Eu gosto até de falar que tinha um quadro no Fantástico que era, acho que, cadê o dinheiro que estava ali? Parece que a gente olha para a nossa conta no final do mês e é justamente isso, né? Cadê o dinheiro que estava ali? Então, isso é algo que, além de técnica, obviamente, é muito comportamental. Vamos falar um pouquinho de hábito, vamos falar um pouquinho também, obviamente, né, de números, né? Afinal, eu como engenheiro não consigo também ficar sem falar um pouco de números também, certo? Vamos ver aqui como é o primeiro tópico que eu vou começar a aula. Vamos lá. Bom, gente, primeira coisa, né, antes de qualquer planejador financeiro fale para você, que planejador financeiro é um cara que existe no mercado. Eu me formei em planejador financeiro, né, depois me tornei um mentor financeiro, muito porque era uma dor que eu tinha. Eu pessoalmente passei por muita dificuldade financeira no passado, não tive uma educação financeira muito boa, lidava com o dinheiro como se fosse somente saciar as minhas vontades e não tinha um plano, não sabia para onde eu estava indo, o que eu estava fazendo, principalmente depois, né, que eu me casei, eu com a Lari aqui em casa, nós curtimos bastante, mas tinha muito problema na hora de saber o que fazer com o dinheiro. Será que não está gastando muito com isso? Será que é a hora de poupar, de investir? E, vira uma confusão, porque você começa um barco à deriva, né? E barco à deriva sabe para onde vai, né? Vai para lugar nenhum, né? Como o próprio nome diz, ele fica à deriva. E a vida financeira, quando fica à deriva, vocês aí tem muito problema, cara. E, primeiramente, vocês têm que entender qual é o problema de você ser desorganizado financeiramente. O que está doendo mais em vocês? É a falta de conseguir fazer o que gosta? Conseguir passear, viajar, comprar a roupa que você gosta, ir no restaurante, aquele passeio que você deixa de fazer com a galera porque você não tem dinheiro, uma praia de final de semana. Outra coisa que dói muito é você ter a sensação que você não conquista nada, só paga conta. Chega no final do mês, paga conta, não consegue passear com seus filhos, se for o caso. Enfim, a dor que a desorganização financeira causa nas famílias, ela é muito, muito perigosa. Eu digo perigosa porque existe casos que vai ter casos que desperta até mesmo problemas psicológicos, problemas que afetam o desempenho profissional, o desempenho no relacionamento e, né, nos casos mais graves, você aí perder até o tesão pela vida, né? O famoso não ligar mais para nada. E até mesmo, no extremo caso, acho que você já deve ter visto notícias sobre suicídio porque estava cheio de dívidas, não conseguia pagar conta, desespero, e acontece infelizmente essa fatalidade. Então, o assunto aqui é muito grave, né? Porque eu costumo dizer que é igual uma doença. Uma doença, se você consegue tratar lá no início, existem grandes chances de você conseguir curar, né? E as finanças pessoais, as finanças de uma casa, eu costumo dizer que é igual de empresa. Eu já com uma vasta experiência em empresa, como engenheiro, eu via que as finanças elas são levadas mais a sério que as próprias atividades de engenharia, de técnica, tecnológica. Porque se não tiver certo o lado financeiro, as coisas não vão, não adianta. Se os números não baterem, as coisas não vão. Na nossa casa é a mesma coisa. Então eu quero que vocês entendam a importância que é vocês terem uma organização financeira. Não ache que porque você está só apertadinho no final do mês, vai ficar assim para sempre, porque vai piorando. Se você está negativo, vai ficando mais negativo, vai contraindo dívida. Então a sua vida não anda a ponto de você poder perder seus bens, sabe lá
onde pode levar isso vocês, ainda mais em casal, ainda mais em família, certo? Bom, vamos lá, eu falei que era conteúdo, então bora lá para conteúdo, né? Só um minuto aqui. Bom, seguinte, nossa, já até me antecipei aqui, deixa eu ir lá para voltar para minha apresentação. Bom, meu primeiro planejamento a dois, né? Antes de começar a falar de números, vocês precisam entender o que seria a vida ideal para vocês. Vocês precisam definir, a gente chama uma coisa aqui na Peixinho Azul, que, nossa, primeiro, né? Nem me apresentei para vocês, né? Nem me apresentei. Meu nome é Gilson, sou mentor financeiro aqui na Peixinho Azul. Eu e a Lari, que é minha esposa, ela trata a parte mais terapêutica do processo, né? Ela é psicóloga, terapeuta de casal, já está acostumada a lidar com muitos problemas financeiros em famílias também, lado mais comportamental e psicológico. E eu sou aqui um planejador financeiro, me tornei um mentor financeiro, que meu propósito, né, o propósito da Peixinho Azul é ajudar famílias a se encontrarem nas finanças, a terem aí uma noção do que é um planejamento financeiro, aprenderem a investir, os princípios básicos, né, o pôr o primeiro pé na água lá dos investimentos e sim, ter uma vida próxima, uma vida rica, na qual, independente da renda de vocês, do casal, vocês consigam fazer o que gostam, até para ajudar vocês a aumentarem a renda, né, no casal, da sua vida profissional, você precisa ter organização financeira. O que você precisa não é ganhar mais, o que você precisa é pensar diferente. Coloque isso na sua cabeça, né? E o princípio de um planejamento financeiro, ele começa com definir o que é a vida ideal para você. Aqui na Peixinho Azul a gente inventou um termo que chama assim IFD, Índice de Felicidade com Dinheiro. Você sabe qual que é o seu índice? O que é isso? O que te traz prazer? Qual é um dia perfeito para você? O que é as férias que você mais deseja? E tem que ser específico mesmo. Meu dia ideal é, por exemplo, eu chegar na sexta-feira, eu conseguir ir naquele restaurante com a minha esposa, algumas sextas, em outras sextas eu gostaria de pegar um cinema, ir àquele evento de teatro, ou pegar os meus filhos e ir para tal lugar, enfim. Pode ser específico, não tem problema. Você tem que saber o que te deixa feliz e, obviamente, o dinheiro ele vai ser o caminho para vocês conseguirem atingir esses objetivos. Então, é preciso vocês começarem aí, né? Quando vocês vão perceber que eu vou falando na terceira pessoa, justamente, que eu estou falando, imaginando que vocês estão vendo em casal, ou se você está vendo sozinho, também não tem problema. O importante é entender a mensagem aqui, que é a vida dois e o dinheiro, né? Bom, então vocês vão ter que listar. E o melhor exercício para isso, eu quando decidi me organizar financeiramente, decidi dar um basta, eu tentei imaginar o que eu gostaria de fazer com o dinheiro. O que me faz feliz aqui como família. Na época eu ainda não tinha filhos, né? Mas o que me deixa feliz? Qual atividade? Qual tipo de viagem? Qual tipo de passeio? Qual tipo de aquisição? Comprar talvez uma casa, ou ficar no aluguel no momento, ou na casa comprar uma televisão melhor, ter uma área de lazer melhor. Então eu tentei ser o mais específico possível de listar o que eu gostaria de fazer. E esse é o primeiro exercício, que a aula já está começando com o exercício, né? Esse é o primeiro exercício que vocês precisam fazer. Listar o que seria a vida ideal para vocês. E normalmente são as coisas que vocês não estão conseguindo fazer agora, que você não está conseguindo fazer agora. Tipo, não faço porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, então aquilo vai ficando distante para você. Mas não acho que está distante, você vai chegar lá. Então, obviamente, né? Eu quero ter uma Ferrari amanhã. Pô, não é assim também, né, bicho? Aí também tá de sacanagem, né? Não é assim também que a banda toca, né? Então, desde que seja palpável, não tem problema. Você vai lá e vai fazer essa lista, esse exercício, né? Liste pelo menos aí 10, eu tenho certeza de 10 coisas que você gostaria de fazer e às vezes nem está fazendo no momento. E se estiver fazendo também, não tem problema, mas liste. Esse é o exercício que o casal tem que fazer junto. Cada um faz a sua lista, depois vocês comparem, discutam. Vocês vão ver que já começa uma conexão legal quando você sabe o que é o valor, né, para o seu parceiro, certo? Bom, lembrando aqui, né, sempre a mensagem, dinheiro não é um meio, dinheiro é um meio e não é um fim. Por que é importante essa mensagem? Porque as pessoas focam só no dinheiro como se fosse a parte ruim, né? Tipo, eu não consigo comprar porque não tenho dinheiro. Então o dinheiro, você repare que ele é dito mais em frases negativas, em frases que deixam você mais para trás, mais cabisbaixos, mais triste do que frases felizes, né? Então, vamos começar a mudar esse tipo de pensamento com o dinheiro, né?
Bom, diagnóstico emocional, né? O que seria isso? A primeira parte agora, vocês já sabem como seria a vida ideal, como seria a vida rica de vocês, né? O que vocês gostariam de fazer com o dinheiro, o Índice de Felicidade de Dinheiro, o IFD. Agora é hora de... Aqui você vai ver que na aula é bastante exercício, é prática pura aqui, é prática pura. Perguntas essenciais que você tem que fazer. Quanto ganhamos no total? Você fala assim, não, mas é lógico que eu sei. Cara, é impressionante o número de famílias que a gente vê que não sabe o quanto o outro ganha, às vezes não sabe nem o quanto ganha. Por quê? Você sabe o seu salário no Lerite, ou se você é empreendedor, você sabe mais ou menos a retirada de lucros da empresa que você faz. Mas não põe no papel. Então, porque no papel tem a parte líquida, né? Desconta algumas coisas e você lá tem o seu salário líquido, né? Então, o importante é pegar o quê? O casal já começar, vamos somar as nossas rendas. Quanto nós ganhamos? Qual é a receita da casa? Líquida. Depois é o quê? É o famoso, você vai abrir lá a fatura do seu cartão, se você usa mais cartão, se você usa mais débito mesmo, abrir a fatura do extrato, pelo menos dos últimos 3 meses, e tentar, esse exercício é legal, é tentar, porque às vezes, né, dependendo de onde a gente passa o dinheiro ou faz Pix, tem uma identificação normalmente, né? Essa transação bancária fica uma identificação. E às vezes a gente gasta tanto com coisas que às vezes nem são importantes pra gente, a gente nem lembra, ou por impulso, por vários motivos, né? E aí a gente não sabe nem o que foi. E provavelmente vai acontecer isso com você. Aconteceu comigo, se eu também, coisa que eu gastei 3 meses atrás, se eu olhar lá, eu não sei. Por isso que a gente tem um controle financeiro que a gente faz, a gente vai chegar lá, que a gente faz semanalmente, né? Tem reuniões que nós fazendo aqui em casa para decidir o que fazer com o dinheiro e o que aconteceu com o dinheiro, né? Às vezes algum mês que alguma coisa saiu fora do planejado, e que vai acontecer também. Então, para onde saiu o dinheiro? É fazer esse exercício. Pega lá pelo menos a fatura do cartão dos últimos 3 meses, né? Se achar que dá muito trabalho, pega do mês passado e vê quais foram os seus gastos. Somente isso, só ver, ó, isso aqui foi cinema, isso aqui foi bar, isso aqui foi restaurante, isso aqui foi compra de roupa, enfim, vocês vão fazer isso. E aí, vocês vão lembrar, esse é muito legal, vocês vão lembrar a última vez que você discutiu dinheiro em casa. Você vai pegar a última vez, qual foi o motivo. Muito provavelmente você não vai nem lembrar dele. Por quê? As discussões são tão automáticas, porque o dinheiro é tão problema e a falta de organização é tamanha que você briga toda semana às vezes e não sabe o porquê, né? Você não lembra. Então, vamos fazer um exercício. Vai pegar e tentar lembrar a última discussão, qual foi o motivo, o que iniciou essa discussão, né? Dicas importantes, né? A conversa sobre dinheiro, ele é o princípio do planejamento financeiro aqui. A gente está começando a montar o planejamento financeiro. Você deve estar ansioso para ver planilha, gráfico. Cara, mas o objetivo da aula não é esse, né? Embora eu, como engenheiro, adoro essas coisas, mas na verdade que o objetivo é vocês entenderem a causa do problema, né? Porque a causa do problema é ela que vai resolver o problema, certo? Se você ganha mais dinheiro, cada vez mais, tá bem sucedido profissionalmente, mas você fica no mesmo lugar, não sai do... Por quê? Porque você tem que pensar diferente, você tem que mudar o comportamento, não é ganhar mais só. Lógico que eu sempre vou incentivar nos meus conteúdos, nos meus vídeos, a você se profissionalizar, se capacitar profissionalmente para ganhar mais, para empreender, porque isso é importante para você ter a vida rica que você sonha, né? Você tem que correr atrás do que você... tem que ter um pouco de ambição, mas tem que ter também, primeiramente, curar a doença. Você estanca a ferida, né? Passa lá um remédio, vamos lá estancar essa ferida antes de pensar em outra coisa. Então, vai conversar sobre dinheiro, evite dias mais calorosos. Chegou do trabalho estressado, tá pistola lá com o chefe, não vá conversar sobre dinheiro, porque qualquer coisa você vai armado. Quando você vai armado, você começa com frase, apontar dedo, botar culpa, e aí, aí não vai chegar a lugar nenhum. Então, um ambiente calmo, um ambiente quieto, se você tem criança também, quando elas estiverem dormindo de preferência, vocês conversam e falam, qual foi o último motivo que a gente brigou, você lembra? Foi porque você gastou muito com aquilo lá. Tá. Então façam isso semanalmente, né? Bom, o que vocês vão ter de entregável aqui nessa aula, né? Eu vou disponibilizar uma planilha, para quem ficar até o final aqui, eu vou disponibilizar uma planilha de controle de gasto bem simples, né? No qual vocês vão conseguir fazer esse exercício se vocês quiserem. Mas, né? Vocês podem também utilizar a planilha que você já usa. Se você usa uma planilha e não está tendo resultado nenhum, vocês vão ver que ferramenta ela vai
às vezes, economizar tempo, mas ela não vai resolver o seu problema se você não saber interpretar os dados, entender qual o comportamento seu está levando a um gasto que não se deve ou uma estratégia errada de usar o dinheiro. Então, a planilha, na verdade, ela é uma ferramenta. Ferramentas existem várias hoje, apps que são automatizados, sincronizados. Eu, particularmente, para quem está começando a se organizar, eu prefiro que use a planilha, porque é mão na massa mesmo. Você vê ali, você lança, você sente a dor de você lançar. Sabe quando você está gastando dinheiro vivo? Né? Eu acho que a tecnologia veio para ajudar, mas essa parte do dinheiro digital, né, que é crédito só, cartão ou Pix, a gente não sente tanta dor quando a gente às vezes gasta compulsivamente ou erroneamente, né? Quando tem dinheiro físico, você vê que dinheiro na sua carteira ia diminuindo. Você, puta, que uma merda, bicho, agora tô ferrado, né? Então, é por isso que a gente vai deixar disponibilizar uma planilha para vocês. Vocês vão ter noção aí da saúde financeira de vocês, olhando simplesmente para a planilha, né? Bom, vamos lá. Bom, aqui, deixa eu ver se eu passei certo aqui. Isso mesmo. Bom, aqui é como que vocês devem construir a vida, né? São os pilares da vida financeira e da vida pessoal, do relacionamento, que o dinheiro está diretamente envolvido. Viver bem hoje é você planejar o futuro, mas não deixar de curtir o presente, né? O que é isso? Você deve ter escutado muitas vezes de avô, de vó, às vezes de mãe, falando, tem que economizar o máximo que você precisar. Não, eu acredito que você economiza para objetivos, né? De preferência objetivos bem claros. Mas você tem sim que ter uma parte do seu orçamento para gastar sem culpa com o presente. O que é o presente? As coisas que te dão prazer. Fazer aquela academia. A gente não precisa ser, né? O pessoal costuma falar pão duro, murrinha para tudo. Não é assim que você enriquece, que você constrói patrimônio. Não é economizando cada centavo ou, troquei de, sei lá, papel higiênico no supermercado que eu vou ficar rico. Não é isso, cara. Não é isso que vai te fazer feliz. Aliás, vai causar mais briga no seu relacionamento do que solução. Então, é o quê? Você ter um planejamento para você, eu vou tentar automatizar aqui os meus investimentos para a gente ter segurança, mas vou curtir também aqui, vamos sair, vamos passear, vamos tentar ali encarar a vida que a gente gosta de fazer. Eu costumo dizer que quando as pessoas às vezes se casam, né, no namoro, né, costuma viajar muito, costuma fazer muita coisa que gosta sem muita preocupação. Pô, o que é legal, né? Obviamente que se tivesse uma educação financeira, entendesse um pouco de dinheiro, também é bom. Eu não tive isso, mas a minha missão aqui é tentar fazer com que você, se você for jovem, principalmente ali entre 20 e 30 anos, cara, se você começar agora, você vai estar muito melhor que eu, provavelmente, de patrimônio, quando chegar, né, na minha idade. Mas isso aí significa o quê? Você continuar fazendo coisas, né, com o seu parceiro que você fazia quando você namorava. Você não tem necessidade de ser tão responsável assim quando você se casa e aí começa agora. Não, agora vamos só guardar dinheiro, vamos ter que guardar dinheiro para comprar uma casa. Né? Principalmente casa, que é um negócio que pega muito em orçamento familiar. Às vezes ingessa um orçamento no começo de um casamento, por exemplo, que você compromete mais de 30% da sua renda com financiamento, por exemplo, só para dizer que a casa é sua. Né? Acho que casa você tem que se sentir bem, tem que ser um sonho. Financeiramente falando, tem até um vídeo no YouTube que eu gravei que fala, cara, financeiramente falando, nunca vai ser um bom negócio comprar uma casa. Né? Eu te provei números lá, porque você tem gastos com a casa, depreciação do patrimônio, valoriza, mas tem inflação também, né? Tem que ver qual que é essa valorização. Mas eu acho assim, eu tenho um sonho de ter a minha casa. Cara, perfeito. Né? Só que no começo do relacionamento, dependendo da fase que você está, talvez não seja a melhor escolha. Então por isso que eu falo viver bem hoje. Né? Hoje é o quê? Curtir, morando numa casa de aluguel, você precisa de um lar, não precisa de uma casa. Você fez daquele local o seu lar, morreu, cara. Tá feito, entendeu? E seguranças para imprevistos. O que é isso? É você construir uma reserva financeira. O principal causador de dívidas é a falta de reserva de emergência. Por quê? As pessoas começam, às vezes, a gastar vamos dizer, sem freio e não poupam nada. Isso acontece com 99% aqui das famílias que a gente vê que estão com problema financeiro. E aí imprevistos acontecem, né? Como diria Morgan House, coisas que nunca aconteceram acontecem todos os dias. Então,
Ah, nunca aconteceu de eu ter que quebrar o carro, nunca aconteceu de minha casa ter que trocar as coisas. Cara, e quando você mais está precisando, parece que é a lei de Murphy, mais aparece problema para você ter que gastar que não está no seu orçamento, né? Um portão que tem que arrumar, uma chuva que destelha, um vendaval, enfim, coisas do dia a dia que é normal, né? E essas coisas às vezes podem ferir muito o orçamento. E até mesmo se você, por exemplo, teve um mês que descontrolou um pouco nas compras, e aí começa o quê? Não consegue pagar o cartão de crédito, não consegue mais, o saldo fica negativo, aí entra o cheque especial, os juros é alto, e aí você começa a acessar créditos ruins, que é crédito pessoal, que são juros absurdos, que você adquire. Por quê? Você não tem uma reserva de emergência. Reserva de emergência é um tipo de investimento que você tem não pensando em rendimento por si, mas é aquele dinheiro que ele reflete um pouco o seu padrão de vida, né? A conta básica para você fazer uma reserva de emergência, ela é muito simples, né? Você vai pegar, vai multiplicar, né? Vai ver o seu custo de vida fixo. Nós vamos chegar lá, né? O que é custo de vida fixo, aqui no próximo slide. Aluguel, né? Prestação, escola dos filhos, alimentação, são coisas que refletem o seu estilo de vida. Obrigatoriamente você tem que pagar, não tem jeito de você ficar, por exemplo, sem usar transporte, sem se alimentar, sem morar em algum lugar todos os meses. Então, você pega ele, vamos supor, se for 10 mil reais, você vai pegar e multiplicar por 6, ali vai dar 60 mil reais. Então, essa é uma reserva que você tem que almejar, ter como meta. Não vai ficar desesperado, mas como eu vou chegar lá? Cara, comece fazendo, né, seus investimentos com um Pix de 100 reais para sua corretora lá, hoje em dia é muito fácil, que você vai chegar lá, eu tenho certeza. Mas é você ter isso começa o planejamento. Você já, minha meta, reserva de emergência, o que a gente tem? Não temos nada, então beleza, a gente tem que chegar nesse valor aqui. Vamos pôr como meta, quanto tempo? 4 anos? 3 anos? Ok. Entendeu? Você pode usar essa reserva também para oportunidades. Uma oportunidade de um terreno estar mais barato por causa de alguma circunstância, um lançamento que vocês querem comprar a casa própria e com dinheiro em mão você consegue um desconto. Pô, isso é uma oportunidade, né? Não precisa se descapitalizar tudo, mas se você tem, quanto mais você tiver ali nessa reserva, para esse objetivo, mais fácil vai ficar a sua vida. Então, é isso que significa seguranças imprevistos. Construir o futuro é vocês pensarem na aposentadoria. Todo planejamento básico, vocês precisam o quê? Né? Além dos custos que vocês têm normal, vocês têm que destinar parte do seu dinheiro para o seu futuro. Não ache que você vai depender do INSS. Porque, meu jovem, se você tem a idade próxima da minha aqui, 40 anos que eu tenho hoje, eu já não acho que eu vou chegar lá com o INSS funcionando. Os escândalos que tem, um fundo que é totalmente problemas para pagar, já está com problema agora. Então, muito provavelmente, ele não vai chegar saudável até lá. Políticas muito mal feitas com relação ao INSS. Então, meu amigo, eu tenho certeza que se você tem principalmente 20 anos, 25 anos, provavelmente já nem exista mais ou tenha quebrado mesmo, né? Como diz a sigla, né? Isso não vai ser suficiente. Essa é a sigla do INSS. Bom, então você vai ter que aprender ali. E como você constrói esse futuro? Se você, por exemplo, dois investimentos básicos, né? Vocês vão ver que eu vou falar bastante de investimento porque faz parte do planejamento financeiro. Mas não é aquela coisa chata, economizar tudo. Vocês vão ver. Então, basicamente aqui, eu pelo menos sempre aconselho que dois investimentos. Previdência privada, né? Escolher uma boa previdência privada, isso é muito fácil, escolher uma boa previdência privada hoje em dia. Se você tem na sua empresa aquela que a empresa põe também, mesmo tanto que você põe, pelo amor de Deus, se você tem essa possibilidade, faça o máximo que você puder, né? E previdência privada também é muito legal porque ela tem a facilidade de você ter um ajuste tributário. Se você está na faixa dos 27,5%, por exemplo, de imposto de renda e declara o seu imposto de renda também no completo, você tem um benefício fiscal tributário. O que é isso? Você vai descontar até 12% da sua renda tributada se você investir em uma previdência privada PGBL, né? Essa é uma das grandes vantagens, além de fazer aí a sua aposentadoria para o futuro, um dinheiro que você vai ter para o futuro. E outro também, hoje em dia tem o Tesouro Renda Mais, que é do Tesouro Nacional. Também um investimento muito interessante que ele vai, dependendo do tanto que você aporta lá, você consegue fazer simulação no próprio site do Tesouro Nacional. Põe lá Tesouro Nacional, Tesouro Renda Mais, aí ele vai ter os anos. Renda Mais 2065, 2060. Significa quando você quer começar a receber esse dinheiro. E ele vai te pagar por 20 anos uma quantia de acordo com a sua aplicação. Bem simples. Também é uma alternativa de investimento para o futuro.
Outra alternativa de investimento futuro, eu não vou entrar em muito detalhe, porque já é construir, mas a gente está preparando algo muito especial aí também para o futuro aqui na Fechenda Azul, que por exemplo, ações e fundos imobiliários, né? A renda variável. Você precisa um pouco mais de estudo, de conhecimento, para você formar também uma renda passiva no futuro, né? Com esses tipos de investimento, né? É muito possível, hoje em dia tem muitos produtos bons, não é aquela coisa de muito risco, cassino, nada disso. Com um comportamento, um orçamento, um planejamento sólido, você não investindo para já pensando em pegar, porque o grande problema das pessoas quando vai investir, quer começar a investir antes de organizar a casa. Investir tá bonito, tem muita gente falando, cheio de influencer falando em investir, vários produtos chovem nas redes sociais. Eu gosto muito do mercado financeiro, eu estudo constantemente, leio muitos livros, mas eu já fiz também cagada começando a investir, porque eu comecei com fundo imobiliário lá em 2010. E eu comecei com esse fundo, né? Eu tava todo ainda... Sempre adorei estudar, né? Mas, cara, pus lá R$1.000, passou 6 meses, já resgatei de novo. O que adiantou? Porque eu precisei de dinheiro, eu não estava organizado financeiramente, eu não estava com um orçamento meu sólido ali, não estava com um planejamento bem claro, faltava clareza. Então, cara, o que aconteceu foi isso, né? Foi por água abaixo. E eu ficava fazendo esse ciclo, vou começar a investir e tirar. Então, a renda variável é para você pensar mesmo, ter aquela visão de longo prazo, não em tirar a primeira dor de barriga que você tiver. Para isso existe reserva de emergência, enfim. O planejamento financeiro, ele envolve você alocar os investimentos nos lugares certos também. Bom, aqui simples é um diagrama, não fui muito feliz, obviamente, aqui nas cores desse histograma. Mas aqui é basicamente como você dividiria, né? Isso aqui não é uma regra, isso aqui simplesmente é um start. Vou começar Pegou lá, tem a renda total, né, de casa, receita familiar. Agora vamos dividir ela. Você vai pegar lá, por exemplo, se você ganha 10 mil, né, vamos pegar aqui, 60% é para os gastos fixos de estilo de vida. Aquilo que eu falei, os essenciais, né? Água, luz, energia, escola, transporte, prestação de financiamento de casa, se você tem. É tudo que você obrigatoriamente tem que pagar. Então, você vai fazer o planejamento para que, por exemplo, se a receita for 10 mil, 6 mil reais você consiga juntar tudo isso aí nesses gastos. Mas eu não necessito mais. Não tem problema. Isso aqui é para você fazer o ideal, para você comparar com o real depois. Aí aqui, 20% eu diria que é os gastos sem culpa. Aí é para você torrar mesmo, é para você gastar com o que você quer. Mas eu não quero gastar esse mês, eu quero juntar para uma viagem no mês que vem. Perfeito. Você já fez um planejamento, mas saiba que, por exemplo, esses 2 mil reais, você ganha 10 mil reais, você, teoricamente, aconselhavelmente, 2 mil reais para você torrar. Você, sua esposa, você e seu marido, torrar. Quer comprar bolsa de 800 reais, quer comprar um restaurante sai 300 reais ao jantar. Tudo bem, cara. É isso que é a vida com dinheiro. Se você tem esse orçamento, você consegue respeitar esses 60, tem esses 20, tá lá. Aí o que falta o quê? Agora é controlar. Aí vem a ferramenta. Você tem lá um planejamento e a ferramenta você vai olhar semanalmente, quanto que já gastamos, né? Através de reuniões, através de... depois eu falo algumas técnicas, mas aí a parte fácil já está feita, entendeu? Aqui 10% para investimento de longo prazo. Como eu falei, os principais, né? Para aposentadoria. Pensar, por exemplo, já pensou se você se planejar, conseguisse de 10 a 12%, você investir para o futuro e você com 55 anos, por exemplo, hoje em dia é uma idade bem nova, né? Você pensa que 55 anos, eu achava, quando eu era criança, todo mundo velho e já estava morrendo em 55, mas hoje a vida está começando praticamente, né? Se você se cuidou bem da sua vida, está com saúde, poxa, né? As pessoas fazem muitas coisas com 55 anos. Então você vai fazer esse planejamento. Mas 10% do quê? Da renda familiar ou individual? Cara, duas opções. Vocês podem considerar a renda líquida já tirando 10%. Vocês mataram já essa parte aqui, entendeu? Aí vocês pegam 20% para investir em conquistas de médio e longo prazo. É como se fosse assim, vamos supor, tem a renda da casa é 10 mil reais, né? Aí pegar um casal, né? O homem vai lá, ganha 6 mil e a mulher ganha lá 4 mil, certo? Renda líquida, gente, renda líquida. E aí o que vocês vão fazer? O homem vai lá, abre uma previdência privada, se já não tiver da empresa, igual eu falei, tem empresa que aporta, legal, aí essa parte está morta também, tá dentro do seu, já está no seu planejado. Você vai pegar e vai lá, 600 reais, programar automaticamente, debita da sua conta e vai para sua previdência privada ou para o seu tesouro, renda mais, esses 600 reais. E da mulher vai os 400 reais, né? 10% aqui, por exemplo.
Entendeu? Então é uma forma de vocês conseguirem aí planejar esse tipo de investimento. Vocês devem estar puta aqui vendo esse negócio. Mas, pô, o cara tá louco, como que eu vou conseguir fazer isso? Não sobra nada. O cara tá me falando aí quase 20% tem que guardar e tal. Cara, vocês vão ver que isso aí é muito possível com um guia básico que eu tô dando aqui para vocês. Vocês vão refletir, conversar, vocês vão ver que tem muitos gastos aí que não fazem sentido para vocês. E os outros 10% era para segurança financeira e sonhos. É para ajudar a montar sua reserva de emergência, é para você planejar uma viagem, talvez a aquisição de um terreno, de uma casa na praia, enfim, o que vocês decidirem como casal fazer. Esse aqui é o famoso investimento que você vai usufruir do investimento num prazo, a cadeira está caindo aqui, um investimento num prazo que vocês ainda, um futuro mais próximo, né? Então você vai não ter sensação, só guarda, não usa dinheiro, não, aqui agora é para vocês usarem, né? Bom, agora vamos, deixa eu voltar aqui um pouco, vamos lá não sei nem se vocês conseguiram ver aqui que tá meio tampado aqui, mas isso aqui deixa eu ver aqui, eu acho que conseguiram, deixa eu ver aqui, conseguiram, eu ajeitei ali. Bom, vamos lá, vamos para nossa planilha aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, planilha, vamos ver aqui, janela, tá. Deixa eu ver se eu consigo mexer. Eu tô querendo compartilhar minha planilha com vocês aqui. Tô tendo uma certa dificuldade. Tá. Foi. Vamos lá. O que é essa planilha aqui? Mais uma vez, a planilha ela não tem nada demais. Não é configurada, sincronizada, app. Mas aqui é só para vocês entenderem as caixinhas que tem, né? Aqui vocês vão preencher a receita do casal, né? O salário líquido, né? Eu ponho o salário aqui, você vai ver, meu lerite é 15 mil, mas você não recebe 15 mil, tem imposto de renda e INSS, por exemplo, que desconta. E vocês vão colocando, por exemplo, o previsto aqui, e aqui, mês a mês, vocês vão atualizando. Toda semana vocês atualizam. Pega toda sexta-feira ou todo domingo e atualiza. Aqui eu coloquei só alguns exemplos de receita, PLR, receita com imóveis, reembolso, dividendos, você tem investimentos que te geram dividendos, 13º, férias, enfim. Investimentos aqui, você mapear o que você está investindo, se é em renda fixa, se é em fundo, é mais para você ter noção como você está alocando seus investimentos ao decorrer do ano. Aqui que vem as categorias, né? Habitação, por exemplo, né? Essas aqui são as despesas fixas. O que você tem dentro de despesas fixas, como eu falei? É o básico, eu listei as principais, vocês podem pegar essa planilha, vou deixar disponível para quem quiser. E aí você vai preenchendo isso aqui. Faz um backlog de 3 meses pelo menos, né? E mapeia aqui, por exemplo, igual eu dei alguns exemplos de valores totalmente aleatórios aqui, né? De janeiro, fiz 3 meses aqui, né? Janeiro, fevereiro e março. Transporte, prestação de carro, seguro de carro, IPVA. Aliás, carro é engraçado, vocês vão ver o tanto que vocês gastam com o carro, acho que é só a prestação do carro, né? Mas não é. Por isso que não é interessante ficar adquirindo carro para fazer mostrar para os outros que você comprou um carrão e tal, e tá deixando de fazer outras coisas, né? Na vida e tá gastando com um carro, né? Aliás, carro é curioso, porque carro tem um negócio assim, você compra ele e fica, não, quero comprar aquele carro. Aí faz um financiamento a perder de vista, uma taxa de juros altíssima e financia 80% do veículo. Cara, o êxtase com carro, eu te garanto, dura 2 meses. 3. 2 meses você já não quero, já tá pensando no outro. E ainda faltam, 50 parcelas para acabar. Então, porque carro, cara, pensa só, você entra nele, vai para outro lugar, sai. Você não fica muito tempo ali, né? A não ser que você trabalhe com carro e tal, mas aí é outra história. Mas, mesmo assim, você não fica tanto ali, cara. Você tem outras coisas que você gosta de fazer, cara. Uma viagem, comprar aquela roupa, comprar aquele, praticar um esporte diferente, uma atividade diferente, enfim. Dinheiro para isso. Aqui tem, educação, se você tem filho, saúde, plano de saúde, farmácia, aqueles consumos mais rotineiros, os impostos, IPTU, IPVA, alimentação, supermercado, alimentação também é gasto fixo. Mas a alimentação varia todo mês. Cara, varia, mas esse também é um dos grandes calcanhares de Aquiles do orçamento. As pessoas gastam desenfreadamente com o supermercado, tá cheio a despensa e tá gastando, e às vezes ferem muito o orçamento. Então,
Você tem que ter um target de alimentação. Quanto você acha plausível? Eu aqui em casa, por exemplo, discuti com a minha esposa, fizemos uma reunião, cara, a gente tá com 2 filhas, a gente fez uma média dos meses, ó, cada semana a gente faz uma compra, a gente não faz às vezes uma compra mensal, e aí a gente chegou na conclusão, ó, esse valor aqui, sei lá, X mil reais é o ideal pra gente. Se passar um pouquinho, não tem problema, até 10% para mais, para menos, tá ok. Agora, passou 50%, o que aconteceu? Por que aconteceu, né? Isso aí também é interessante ter mapeado. Tudo isso você vai ter, por isso que tem o previsto, tá vendo? Previsto. Você vai preencher, esse previsto é o mais importante que tem. Você fez lá o planejamento, lembra que eu falei? Dividiu 60, 20, 10 e 10? Ok. Aí você vai preenchendo e vai vendo quanto que está dando mais ou menos o seu previsto aqui, né, nos totais aqui, cada categoria. E aí você vai ter uma noção. Ah, mas o meu está dando menos que 60 e eu quero gastar mais. Cara, o ajuste é seu, aquilo lá é um start, né? Se às vezes a vida está mais apertada, né, como eu falei, eu estou com 80% comprometido. Aqui é para você aprender o quê? A fazer o que você gosta e ter uma vida rica. Se esse 80% está te incomodando, você não está fazendo as coisas que você gosta, vamos trabalhar para esse 80% de custo fixo, ele chegar nos 60%, 70%, 60%. Não vai ser da noite para o dia. É como um regime, é um hábito financeiro que você vai vendo os pontos que você pode tirar do orçamento e trocar para gastar com coisa que te dá mais prazer. Tenho certeza que você não tem prazer de ficar pagando aluguel, conta de água, prestação de carro, para ter um carro. Eu tenho certeza que não dá prazer esse tipo de gasto, mas te dá prazer você ir naquele restaurante que você sempre sonhou, fazer aquela viagem, aquele hotelzão que você viu lá o pessoal no Instagram postando, tenho certeza. Bom, e aqui tem o saldo, vocês vão vendo o saldo mês a mês, e aí que é legal acompanhar se está ficando negativo, se não está, aí começa a ter o princípio de dívida, de grau de endividamento, né? Então você vai ter um saldo planejado aqui, que você fez, um previsto, e o saldo mês a mês. O legal dessa planilha, quando eu pensei nela, foi fazer essa parte aqui. Aqui tem o diagrama de equilíbrio da flechinha azul, né, conforme eu falei, e aqui tem o diagrama de equilíbrio calculado. Por exemplo, esta família aqui que eu simulei, está muito pequeno para vocês verem, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa, deixa eu dar mais um zoom out aqui. Aqui, agora acho que foi. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vocês devem estar vendo, né? Eu espero. Esta família aqui, ela está com a receita de despesa fixa comprometida de 76%, 18% de gasto sem culpa e 1% investido. Cara, até acho que gasto sem culpa tá legal, cara, não tá ruim não, mas assim, como a renda tá muito comprometida, eles podem ter um problema aqui de segurança financeira. Não tem reserva de emergência, não consegue investir, aí tudo você vai ficar pagando parcelado, daqui a pouco começa o princípio de dívida, você não tem para quem recorrer, vai correr para crédito caro, que é empréstimo, e aí começa. Por isso que está aqui, eu ajustaria um pouco esse padrão de vida aqui, para conseguir investir pelo menos nos próximos meses ali uns 5%, até chegar no 10%, pelo menos 10%. 10% eu acho que tem um livro que eu li que gosto muito, que é O Rei da Babilônia. Lá naquela época eles já falavam que 10% é uma quantidade legal para você não ter problemas financeiros na sua vida. E eu fui prova viva disso, porque quando eu não tinha nada, quando eu passei a ter, primeiro que é gostoso você ver o dinheiro rendendo. Segundo que você consegue comprar coisas assim à vista, planejado, você sente menos medo se alguma coisa acontecer, né? Então, bem legal. Bom, vamos acelerar aqui, né? Voltando para onde eu vou voltar agora? Vamos para a apresentação aqui. Vamos lá. Bom, qual que é o próximo passo nosso aqui? Opa, voltando. Cara, como que a gente chega? Como que a gente conserta o orçamento, né? Aqui a gente quer cuidar. Vocês entenderam como que faz um planejamento financeiro, vocês já sabem que outra coisa também, né? Vocês também, quem sabe eu disponibilizo essa planilha para vocês aqui, essa apresentação em PDF também para vocês terem aí para consultarem, né? Vamos ver se eu vou ser bonzinho hoje. Vamos lá. Esse é o método SAP. O que é o método SAP? É o método que a gente desenvolveu aqui na Flechinha Azul para ajudar famílias a colocar as finanças no trilho. Você vai identificar os pontos fracos, vai identificar as conversas sobre dinheiro, o que está gerando muita discussão sobre dinheiro, né, através de mapas mentais. O checklist, já sabemos nosso IFD, que é o Índice Felicidade por Dinheiro. Já sabemos que tem uns pontos fracos no nosso orçamento. Já sabemos que o principal motivo de discussão é aquele gasto, é aquele comportamento.
E agora, se for o caso de dívidas, aí vocês vão ter que mapear as dívidas, classificar as dívidas de baixo risco, alto risco, se a dívida, como ela pode ser paga, se for o caso para melhorar fluxo de caixa, o nome já está sujo, deixa o nome sujo, vão ter um planejamento e vão poupar, fazer investimentos ou poupar para quitar essas dívidas de uma forma organizada. Se você não coloca no papel ou na planilha um mapa das suas dívidas, né, por taxa de juros, todas as informações, taxa de juros, para quem é o credor, quanto já foi pago, saldo de quitação, você vai conseguir enxergar a sua situação. Tudo isso faz parte da primeira etapa, que é o quê? A situação. Né? Qual é a sua situação atual? Eu não tenho dívidas, mas eu também não faço mais nada, só pago conta. Pô, então, você está feliz assim? Se você está feliz, pô, morreu aqui. Você pode até sair dessa aula, você está feliz. Acha que não precisa melhorar nada na sua vida financeira, então ok. Mas a maioria das pessoas, isso independente de renda, viu gente? Independente de renda, não estão felizes porque às vezes casais que eu já vi ganham 50 mil reais, isso mesmo, 50 mil reais, não sabem para onde o dinheiro vai, não consegue viajar, paga conta e às vezes gasta num mês tudo que poderia gastar com lazer no ano inteiro e aí depois falta para gastar e quer continuar gastando. Aí começa o quê? Cheque especial, pegar empréstimo. Imaginou, cara, 50 mil reais, você acredita se eu falar para você que essa pessoa pegou um empréstimo para pagar a conta? Cara, acontece, por quê? O comportamento com o dinheiro, a sensação, aquela sensação sempre de eu mereço, tendo aquele pensamento de curto prazo, não de longo prazo, cara, é o que mais atrapalha. E a falta de comunicação também entre o casal, né? Um quer uma coisa, o outro quer outra, não se conversa, um tá gastando pra cá o que gosta, esse aqui também. E aí, bicho, o negócio vira uma bola de neve, né? Inclusive, eu quando era desorganizado financeiro, era mais ou menos assim aqui, né? Eu achava que com a minha renda eu mereço mais e a renda, ela ganhava menos, a Lara podia fazer menos coisas que eu, né? A P podia fazer menos coisas que eu, porque, cada um, né? Mas não é assim, né? E aqui também na situação, a gente também tem a parte de ensinar o casal a como dividir as contas. Eu acredito em um método só. Cara, você já deve ter visto vídeo no YouTube, alguém falando, a lei da proporcionalidade, que é o quê? Vamos supor, se um ganha 30% a mais que o outro, um fica com 70% das despesas da casa, o outro fica com 30% e o restante pode gastar com o que quiser. Eu vejo um problema muito grande nisso, porque mesmo que a pessoa que ganha mais está arcando com mais contas da casa, quando a gente fala conta, aquelas contas fixas que eu falei, lembra? A pessoa, aí você vai ver, ter a sensação que no casal o cara lá tá comprando roupa para ele, tá comprando, adquirindo, fazendo academia com personal trainer, natação, assessoria, e a outra pessoa que ganha menos, sobra mesmo gastando menos com a parte da casa, não tem o mesmo padrão de vida. Como isso, a gente mora na mesma casa e divide o mesmo objetivo. Então, dividir a conta para mim é um negócio muito simples. Eu acho que não vale nem tanta explicação, assim. Embora também a gente aborde. Mas dividir a conta é simples. É uma receita na casa e vai ter um orçamento, uma mesada para cada um gastar com a sua individualidade. Ou se a mulher, por exemplo, gosta da parte de cosmético, vai gastar com aquilo ou com outra coisa. E o cara vai gastar com o futebol dele de quarta, por exemplo, sei lá, eu gosto muito de coisa de cozinha aqui em casa. Eu gasto com facas, com utensílios de cozinha, panelas, tudo mais caro. Mesmo para que isso? Cara, eu gosto. Né? Então, conversar sobre dinheiro, saber o que é de valor para o outro é muito importante. Porque antes você ficava, por mais que você, que lá gastou tudo isso com shampoo. O caboclo fala, né? Aí a mulher fala, nossa, gastou tudo isso só com churrasco, só com cerveja. Então, assim, esse pensamento que eu digo que é aquela micro trinca que começa a surgir no relacionamento também, das pessoas não quererem conversar e fica ali uma falando, né? Nas costas do outro, que é um absurdo. Aí chega uma hora de conversar, briga, entendeu? Então, ação, o quê? O que é ação? É a hora do quê? Pegar tudo, começar, é um brainstorm. O que nós podemos fazer? Né? Podemos agora, será que faz sentido esse gasto com tudo isso de streaming? Será que faz sentido gastar tanto com um restaurante? Será que faz sentido ter um carro com uma prestação altíssima dessa? Né? E a gente querendo, por exemplo, viajar mais? Aí vocês vão fazer o quê? Identificar o que vocês querem mudar. Quais ações precisam ser tomadas para o seu orçamento seu que está doente, que está uma doença crônica financeira, ou se for o caso de dívida, por exemplo, quais dívidas, né, taxações para dívidas. Será que às vezes podemos vender um carro, comprar um carro mais barato e quitar parte das dívidas? Ter um fluxo de caixa?
Porque o que ajuda na casa é assim, o que é fluxo de caixa? Por exemplo, se você está com toda a sua renda comprometida, tem 10 mil reais, está no topo, 90% já está comprometido com empréstimo, com tudo. Cara, chega uma hora, você não vai conseguir pagar tudo. Não vai, é impossível, porque vai querer gastar com uma coisa que você gosta, ou aparece um imprevisto, então você tem que fazer o quê? Como que eu melhoro meu fluxo de caixa? Às vezes adianto algumas coisas, pega uma dívida, por exemplo, pego menos juros e diminuo a parcela, mas por longo prazo, por enquanto. Para você começar, né? Aqui a água, você vai, opa, respirei. Então é isso que a gente faz nessa etapa. A outra etapa é o quê? Planejar. Aí vem o quê? Temos as ações, tudo mapeado. Vamos começar, bicho. E é para ontem, entendeu? E é para ontem. Vamos planejar. Aí começa os prazos. Ó, vamos tentar até janeiro do ano que vem ter isso. Ao mês que vem já vamos tomar ação de cortar. Eu cancelo a Netflix, você cancela tal. Ou eu vou cancelar uma academia. Ou vamos restaurante. Vamos pegar, escolher um por mês e outro. Já começa já uma parte muito importante. Isso aí, ó. Disclaimer, disclaimer, disclaimer. Nunca cortem tudo e deixem de fazer o que vocês gostam. Porque acho que às vezes a pessoa fica tão fissurada em sair das dívidas, tão fissurada, né? Normalmente é o mais pragmático ali do casal, o cara que estudou a finanças para tentar sair, né? Eu ficar tão obcecado, quando a gente tinha dívidas, eu cheguei uma hora que eu percebi que eu estava ficando muito obcecado e deixava de, fazer um passeio, compra um jantarzinho especial para fazer, ou leva os filhos no parque, se for o caso. Encaixa no orçamento, nos momentos, algum tipo de evento que você gosta de prazer, aquele momento de relaxar, até para comemorar, né? Que vocês, agora estamos querendo nos organizar. Então, assim, não deixe de cortar tudo, né? As dívidas elas vão ser pagas de forma planejada. Não queira quitar tão rápido. É estranho estar falando isso como planejador. Quitar tão rápido as dívidas. Quite de uma maneira que não acabe com o seu fluxo de caixa e não acabe com o seu relacionamento também. Entendeu? É esse o ponto. Bom, o que eu queria apresentar para vocês aqui, agora vocês têm noção de que é um planejamento financeiro, vocês viram a planilha, vocês já aprenderam o que é importante vocês virem da vida, saber identificar os IFD, índice de felicidade por dinheiro, dos dois, entender como que você deve tratar a dívida. Eu queria apresentar uma maneira de vocês caminharem, né, não sozinhos fazendo isso. É possível? Eu acredito que seja possível. Tudo é possível. Só que vocês podem levar mais tempo, bater mais cabeça. Então, esse aqui é o desafio 2D que eu estou propondo para você hoje, ou para você, se você está vendo em casal. Se você não está vendo em casal também, cara, está no relacionamento, às vezes nem mora junto, mas, cara, você não sabe o quão importante para o seu relacionamento, para a sua vida, você construir patrimônio, para você se enriquecer, você já saber disso nessa hora, antes de também morar junto, por exemplo, ou antes de se casar, né? Eu falo casado aqui, gente, morou junto, juntou as trouxas, tá casado para mim, não tenho, né? Não tenho essa não. Então, esses desafios são 10 semanas, que cada semana vocês vão aprender uma etapa de conseguir se organizar financeiramente dentro da filosofia do método SAP e, né, ter um pouco mais de, eu costumo dizer, dominar mais o dinheiro, não deixar ele dominar você. Você entender mais o fluxo do dinheiro, o mecanismo do dinheiro dentro do relacionamento, os principais pontos. Então são 10 semanas para você organizar a sua vida financeira e começar a prosperar. Eu vou ficar milionário fazendo desafio? Não, você não vai. Mas eu tenho certeza que você não ficará milionário se você não se organizar financeiramente. Porque o ato de você se enriquecer, né? Eu estou falando milionário porque é meio clichê, né? Mas o ato de você se enriquecer, querer até mesmo ser promovido na sua profissão, pensa só, se você está atrasado com suas finanças, o seu comportamento, a sua mentalidade, você não está com cabeça para pensar em promoção. E quando você vai estar muito assim, agressivo nas coisas. Então, se você não tem as finanças em dia, cara, imagine dormir todos os dias sem pensar em dinheiro. Cara, eu falo para você, é possível, cara. Não vou falar para você que eu não penso, às vezes, lá, acho que esse mês fugiu um pouquinho do esperado. Mas, cara, volta no trilho rápido, porque eu tenho um objetivo, claro, eu tenho clareza no que eu, por exemplo, fiz errado, que eu não posso mais fazer. É isso que eu estou querendo propor um desafio para vocês organizarem sua vida. E, cara, é a sensação melhor do mundo você dormir sem preocupação com dinheiro. Deitar, pôr a cabeça no travesseiro e simplesmente... O final do mês, sabe o que significa? Final do mês, dia 30, 31. Eu sei que você deve estar pensando, por que o mês tivesse dia 35, né? Para ver que não chegasse a hora de eu pagar a fatura, não chegasse a hora de eu pagar as contas. Cara, tem
eu acho que não é saudável, né? Quando eu falo de dinheiro, eu falei que é um assunto muito perigoso, porque eu já vi pessoas se estreparem tanto, perder casa, alienar casa, empréstimo, por exemplo, perder casa. E você fala assim, a pessoa ganhava mal. Não, não ganhava mal, cara. Óbvio, não tô falando de pessoa que ganha um salário mínimo, tem que sustentar a família. Pô, essa pessoa é urgente, não precisa nem ver isso aqui. Precisa dar um jeito de ganhar mais, é impossível, né? Então, o desafio de Ana 2 é como se fosse uma mentoria. Teremos 10 encontros ao vivo, né? Vai ficar gravado também, você pode ver. Mas é um desafio que eu estou propondo para vocês entenderem como é gostosa a vida quando o dinheiro é só para dar risada com a sua companhia, para você viajar, para você fazer o que você gosta. Ah, eu não gosto de viajar, sou um cara mais caseiro. Não tem problema, eu gosto de comprar coisa na internet. Cara, legal. Eu gosto de reformar a casa. Cara, legal. Então, o importante é o quê? Você ter o seu IFD mapeado e ter uma vida rica. A vida rica não é o cara ter um iate, não, cara. Você consegue com a sua esposa fazer tudo que você quer e gostaria todas as semanas, ou a maioria das semanas, com seus filhos, se for o caso. Cara, essa é a sua vida rica. Por exemplo, a minha vida rica, vou dar um exemplo de uma parte da minha vida rica, é conseguir o quê? Eu gosto de carne de churrasco. Já fui churrasqueiro e tal. Eu gosto, por exemplo, de ir, não todas as semanas, mas com frequência, comprar carnes especiais para preparar em casa, com cervejas especiais, no final de semana com a minha família, com meus amigos. Ah, mas aquela carne é cara. Cara, não é caro para mim. Eu planejei minha vida para essa parte da minha vida. Por exemplo, eu comprar uma carne lá, uma carne de wagyu, uma carne lá, mas não aquelas normais do supermercado. O pessoal fala, mas nossa, Gil, você compra carne cara e tal. Não é, cara, é que é um padrão de qualidade que essa é a minha vida rica, outra parte da minha vida rica. E pelo menos aí, a cada 2 meses, um final de semana pro litoral, com a Lara e com a P, cara, eu gosto, com as minhas filhas agora. Pra mim isso aqui é minha vida rica. Ah, não é ter um iate? Cara, se eu chegar um dia for fazer sentido, fizer sentido pra nós aqui em casa, beleza. Eu trabalho sempre também para ter um aumento de renda, para ser mais, né, ter uma vida mais sólida. Eu acredito que o dinheiro ele traz um meio para você conquistar também, comprar seu tempo, né? Que é coisa mais legal comprar o tempo? O que é isso? É você não chegar a um ponto da sua vida que você não vai trabalhar porque precisa, vai trabalhar porque você quer. Porque o seu tempo você comprou através de investimento, construção de patrimônio. Você comprou o seu tempo. Comprar o tempo é o quê? Nada mais é do que você não vender sua hora por dinheiro. Por exemplo, se você é funcionário, você trabalha lá X horas por mês, você recebe seu salário, você está vendendo sua hora por dinheiro. Agora, você imagina se é o contrário, se o dinheiro já trabalha para você e você consegue aí escolher quantas horas você quer trabalhar. Porque você não está trabalhando mais por hora, você está trabalhando porque você quer. Né? É muito clichê falar isso? Mas é bem possível. Agora, talvez não seja o seu momento, não seja o meu, mas no futuro, certeza que eu quero atingir esse objetivo. E você também tem que pensar assim para a sua família. Né? Não deixar de curtir o presente, pensar no futuro, porque ele vai chegar. Né? Esse negócio, tem que aproveitar a vida. Cara, aproveitar a vida, você não ter dor de cabeça com dinheiro, você não ter dívida. E se você fizer dívida, faça dívidas inteligentes, que existem, dívidas inteligentes, se você investir num negócio, por exemplo, que você acredita, ou também financiamento imobiliário, se for bem ajustado no orçamento, mas assim, aproveitar a vida é você criar experiências com as pessoas que você gosta o maior número de vezes possível. Você gosta de viajar? Viaje o maior número de vezes possível. Por que você vai pensar assim, não é pra mim? Cara, lógico que é pra você. Sempre é pra você. E quando você vai conquistando, durante o desafio, você vai vendo que é uma escada que você vai subindo, né? Eu posso parar lá no final? Não, você vai ter que continuar, mas você vai ver que vai mais leve. Esse que é o objetivo, você entender o fluxo. Falando que você não vai errar mais, fazer uma cagada no dinheiro, cara, possivelmente vai. Eu ainda, muito menos do que a gente, quando fala cagada, é más decisões com dinheiro. Talvez comprar um carro muito mais além que você pode, querer entrar no financiamento, que eu quero aquela casa, quero aquela casa, e compra uma casa, que aí você não faz mais nada da vida, só paga a casa. É uma casa bonita, legal e tal, mas não faz mais nada. Então, essas decisões que eu estou falando aqui, cagado, com perdão da palavra, que você pode até começar a cometer novamente na sua vida, mas não vai ser aquela que fere tanto, que você se prejudica tanto, você vai ter consciência e clareza naquilo que você quer. E o que vai estar dentro desse desafio? Né? Esse desafio, né, ele vai ter um conteúdo exclusivo, né? São 10 encontros, como eu falei para vocês. Os encontros são ao vivo, vai ter suporte também, plantão de dúvida, responder dúvida também através de e-mail, através de aulas, tirando as dúvidas que ficam gravadas. E vai estar incluso o nosso curso Planejei. Aqui na Fechando Azul a gente tem o Planejei, que é um curso nosso que você
Ele também está envolvido no método SAP, só que diferente do desafio, o desafio tem um acompanhamento mais de perto em grupo. É um grupo limitado também, né? No Planejei, ele vai estar incluso aqui para vocês até conhecer os princípios básicos, entender o que é uma vida a dois com dinheiro. A Lari também dá uma aula muito legal lá de terapia financeira, para saber como conversar sobre dinheiro, identificar os perfis de dinheiro que cada um tem. Ele está incluso. Deixa eu ver se eu tenho até... Acho que dá tempo de mostrar aqui. Vamos ver. Aí, ó, tem aqui a página. Essa aqui é a página. Opa! Essa aqui é a página de venda, ó, do Planejei. Pra vocês não acharem que eu estou mentindo. Ó, nossa página lá. É um curso que a gente fala um pouco da nossa vida também, como que a gente saiu de endividados para hoje ter um dinheiro investido. Não estamos milionários ainda, mas nós estamos no caminho de de cada vez mais viver uma vida rica com com as nossas filhas, né? E para não mentir, ó, esse curso aqui é 397. Só aí vocês vão estar economizando 397 reais, certo? Vamos voltar lá. Opa, mudei para planilha. Então, isso que vocês vão encontrar na mentoria. E aqui eu deixei um vídeo também, um vídeo de venda para vocês verem um pouquinho o que está incluído no desafio Dinheiro a 2. Né? Bem-vindo à mentoria Dinheiro a 2. E o que você vai encontrar aqui dentro dessa mentoria? A mentoria Dinheiro a 2 é uma mentoria focada em quê? Em fazer com que casais, com que indivíduos controlem melhor o seu dinheiro e, de preferência, aí, alocando o seu dinheiro na melhor maneira possível. O que seria isso? Né? Falando em palavras mais simples. É você saber a hora de investir, para quem investir, como investir, né? Os objetivos de investimento, de você poupar para conseguir conquistar sonhos de curto prazo, médio prazo e lá na frente. Saber como fazer um orçamento doméstico, saber os pontos importantes para vocês não chegarem no final do mês e não terem dinheiro para fechar as contas. Através de aulas, nós vamos guiar os casais a entender como que funciona o dinheiro, o mecanismo invisível por trás de simplesmente fechar no azul todos os meses. Você vai conseguir, depois dessa mentoria, ter condições do quê? De não se preocupar ao final do mês em pagar as contas, ter uma reserva de emergência para imprevisto, para não bagunçar todo o seu orçamento, como por exemplo, lá quebrou a geladeira, eu vou ter que gastar ali uma fortuna para arrumar ela, mas fique tranquilo, você vai ter uma reserva de emergência para esses objetivos. Nós vamos ensinar vocês a como conduzir a relação do dinheiro dentro de um casamento. Os papéis de cada um com relação ao dinheiro, como você pode organizar, por exemplo, uma viagem, como você vai alocar o seu dinheiro, identificar onde os possíveis pontos fracos aí no seu orçamento. Estou gastando muito com isso, como que eu sei que é gastar muito com certa coisa e não gastar? Eu economizo tudo, só economizo, não gasto. Toda essa mentalidade por trás do dinheiro, da gestão financeira do lar, vai ser abordado na mentoria Dinheiro a 2, através de aulas no qual vocês vão participar também. Nós vamos estudar alguns casos aqui de quem se deixar disponível e a gente avaliar a situação financeira. Vamos também ensinar vocês a fazer um diagnóstico financeiro, saber, olha, nós estamos bem, nós estamos mal, nós precisamos melhorar isso. Vocês vão aprender a identificar o diagnóstico financeiro de vocês. É como se fosse uma doença crônica financeira. Se você tem certos sintomas, você precisa resolver assim. Se você tem outros sintomas, você tem outro método para resolver. E também aqui, completando, nós utilizamos aqui um método SAP. Aqui na Fechinha Azul nós criamos o método SAP. O que significa isso? Né? Vocês vão aprender a avaliar a situação, vou passar que já expliquei para vocês o método SAP, né? E aqui o finalzinho. Acho que é legal. Sente que pode melhorar. Eu convido você a clicar no botão aqui embaixo e participar da nossa mentoria. Bom, e que vocês vão pagar aí? Qual é o valor desse desafio aqui, do desafio 2D, né? Do Dinheiro a 2? O valor disso tudo, né? Essa fortuna aqui de R$ 997 reais, e você pode parcelar aí até 12 vezes. As aulas ficam todas gravadas, vocês vão ter acesso e sempre atualizadas também. Vocês já vão começar já com o curso Planejei para vocês assistirem. Tem conhecimento básico, conhecimento muito legal tem Planejei. É um curso que a gente vende também
aqui já vai estar incluso dentro desse desafio. E, bom, eu acredito que faça muito sentido para vocês. Essa apresentação, eu vou decidir aqui, eu vou deixar essa apresentação disponível para vocês. Vocês vão ter ela e, além disso, vocês vão ter acesso também, né, a esse material, essa aula aqui, como eu falei, em PDF. E também, se vocês se interessaram, vocês acham que faz sentido para você ou vocês como casal, o link, né, para vocês se inscreverem no desafio 2D, vai estar lá no nosso grupo do WhatsApp, que vocês fazem parte. Acredito que quem chegou aqui já está lá do nosso grupo. Aliás, que a gente também disponibiliza conteúdo gratuito lá também. Eu vou deixar o link lá. E também, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar lá no grupo. Eu vou abrir para dúvidas, né, um momento lá. Vai ter isso, tem aquilo, como é que funciona? Pode ter boleto, pode pagar no boleto também, se quiser. Enfim, o que eu quero é que vocês pensem se faz sentido para vocês, se eu acho que é um investimento que vocês precisam fazer para vocês. Não digo nem por causa do valor, independente disso, mas pensem quanto vocês já gastaram com empréstimo, juros de cheque especial, decisões ruins financeiras, não saem do lugar, só patina, aquele salário que fica, não sai do lugar, é só correr atrás de um salário, né? O famoso cabe um mês no salário, né? Não cabe um mês no salário. E reflitam também, independente se foram se inscrever ou não, reflitam quão importante é a vida financeira de vocês. Não deixem de achar que é importante, porque é muito importante. E como eu disse, é um assunto muito delicado e perigoso. E eu espero que alguma mensagem vocês adquiriram aqui nessa aula. Uma aula que eu preparei com muita atenção, tentei passar muito conteúdo sem ficar de enrolação. Os principais vieses, né, comportamentais que a gente tem na hora de lidar com dinheiro, principalmente na vida 2, que é muito mais complicado. E como último recado aqui, é a nossa primeira turma do Desafio 2D. Eu não pretendo abrir inscrições para muitas pessoas, porque eu quero dar uma atenção especial, né? E como sou somente eu e a Lara aqui que vamos cuidar aqui do desafio, a gente não tem condições de muitas pessoas. Então serão limitadas as vagas. Eu espero vocês, algum comentário que se tiver, deixa aí também, que a gente vai tentar esclarecer lá no WhatsApp nosso também. E eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido alguma coisa, tenham curtido esse conteúdo. Não vai ficar, eu acho essa aula que não vai ficar também gravada, né? A gente vai deixar para você assistir nesse momento. E depois aproveite, talvez a gente libere um replay, mas aproveita para absorver muito conteúdo. É muito conteúdo interessante que eu passei aqui nessa aula. E eu espero vocês aí dentro do desafio 2D aqui da Fechina Sul. Tchau, tchau.